Glória a Jesus, aleluia, Deus na frente. Está chegando até você mais um programa da Superintendência da Juventude. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente da Juventude é o pastor Adriano Licidônio dos Santos. O nosso supervisor é o presbítero Leonardo Goulart. E o nosso líder da Juventude, o presbítero Tiago Machado. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de iniciarmos esse programa maravilhoso, nós temos certeza que vai ser um programa abençoado, nós gostaríamos de te convidar para inclinar a tua cabeça e fazer uma oração, porque Deus quer falar conosco, com todos nós, com certeza. Então, nós queremos te convidar para fazer essa oração. Estaremos falando sobre os nomes de Deus, sobre a grandeza de Deus, mas essa palavra tem que entrar no nosso coração e nos transformar, tem que nos mudar, tem que acontecer alguma coisa aqui dentro do nosso coração. Não pode ser somente uma teoria, algo bonito, né? Tem que ser algo realmente eficiente, algo eficaz. Assim é a palavra de Deus. Então, vamos convidar a irmã Fernanda para estar dirigindo essa oração. Mas antes vou apresentar minhas irmãs, né? Irmã Fernanda, Clavide, paz, irmã Fernanda. Senhor. E a nossa irmã Caroline Lazari. Paz do Senhor. Glória a Jesus. E a irmã Áquila. E eu mesma, irmã Áquila, comunicando convosco juntamente com as minhas irmãs. Irmã Fernanda, por favor, Amém. obrigada. Estaremos orando. Senhor Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nos colocamos agora, Pai, apresentamos este programa nas Tuas mãos, Senhor, pedimos a Tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Pedimos, Senhor, que nós tenhamos capacidade, Pai, de escrever a grandeza do Teu nome, Senhor. Nós invocamos o Teu nome aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos a Tua presença notória aqui nesse estúdio conosco, Senhor. Este programa é Teu, Senhor. Essa programação é Tua, Senhor. Nós somos Tuas, Deus. E nós cremos, Senhor, na grandeza do Teu nome, Senhor, no poder que há em Ti, ó Pai. E por isso, Senhor, nós Te invocamos nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, essa programação, cada uma das pessoas que irão acompanhar, Senhor, das suas casas, Senhor. Adentra, Senhor, essas casas, essas vidas, Senhor, pelos ouvidos, desce exatamente ao coração, Pai. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, e faça o Teu querer. Nós consagramos este programa a Ti, sabendo, Senhor, que tudo que nós consagramos a Ti dá certo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos queridos. Meus irmãos, como vocês já devem ter visto o título, o tema deste programa é a respeito dos nomes de Deus. Nós estávamos estudando esse assunto, já faz um tempinho que estamos estudando, e é um tema muito gostoso, muito agradável de se estudar, um tema que nos alegra o coração. Inclusive, tivemos um primeiro programa, um pequeno quadro, né, no dia 16, se alguém quiser, depois pode voltar lá, no dia 16, no Restaurant News, terceiro bloco. Tivemos, então, uma introdução ao assunto, mas nós queremos que hoje tem gente nova por aqui, né? Então, nós queremos já te incentivar a dar o like, a compartilhar, e a responder, esse é o desafio, responder qual pergunta, irmã Carol? A pergunta é, nós, né, só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós, né? E qual forma que Deus se revelou a você? Qual atributo que você dá a Deus da forma como Ele se revelou a ti? Muito bem. Meus irmãos, então, como a gente estava comentando, né, estudando a Bíblia, nós achamos mais de 110 nomes já. Já estamos ali, já está aumentando, graças a Deus por isso. E nós acreditamos que ela, na verdade, ela é infinita, né? Ela jamais vai se limitar a um número. Mas é uma pequena demonstração do que Deus é, do que Deus faz. E nesse primeiro programa nós já tivemos uma experiência gloriosa que cada um, né, que pôde participar contou a sua experiência e foi um nome diferente, nenhum nome repetiu no primeiro programa. E hoje, meus irmãos, nós temos muitas participações, mas nós queremos que você que está aí atrás do YouTube, se manifeste e diga e conte para nós como que foi a tua experiência com Deus. Se você quiser somente falar que foi, por exemplo, Deus é amor, amém. Mas se você quiser contar algum detalhe a mais também, vai ser muito bem-vindo a sua contribuição. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, muito pelo contrário, se os irmãos quiserem nos ajudar, toda ajuda vai ser bem-vinda. Então, meus irmãos, como nós, antes mesmo de começar, nós vamos colocar uma chamada geral para você ter uma ideia do que vai ser o nosso programa. Vai ter mais algumas coisinhas, é claro, mas nós vamos pedir para a irmã Adelise ali, a nossa técnica que está nos ajudando, a reproduzir, então,
o chamada geral. Não sei se a irmã Denise está ali agora, mas se puder colocar, então, o chamada geral, que vai ser justamente esse vídeo onde você vai ver um pouquinho da participação dos nossos queridos irmãos pastores, jovens. Muita gente participou, nos ajudou, missionários. Então, você vai compartilhar aí, vai assistir conosco. Amém? Deus é luz. Diz que ele é o eu sou, aquele que é, aquele que pode, o verbo criador. Deus Ropatar e Elcaná. Deus Pai e Deus zeloso. Deus se manifestou para mim como um lugar de descanso. Grande capitão, aquele que vai à frente, aquele que rompe os muros, aquele que faz os rios se rasgarem ao meio para que o seu povo obtenha a vitória. Tsidkenu, ou a gente diz Adonai Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Como libertador, um encontro com Deus como libertador na minha vida. Deus poderoso, aquele que tem o poder de transformar as nossas vidas. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Deus tem sido a minha fortaleza. E Jeová Rafá, o Senhor te sabe. Ali se apresentou para mim como o meu verdadeiro amigo. Do Senhor que é a paz. O Senhor é a nossa paz. Jeová Rafá, o Deus que sara. Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. Deus é salvação. Jesus é salvação. Ele foi nosso pastor. Ele supriu as nossas necessidades. Eu quero agradecer pelo fácil. Glória a Jesus! E você que está aí, está preparado para esse desafio de dizer na tua vida como foi que Deus se revelou, qual foi a forma que mais te impactou, mais te impressionou? Por favor, compartilhe conosco a tua experiência. Nós também vamos compartilhar aqui as nossas, né, minhas irmãs? Posso dizer que na minha vida Deus se revelou por meio da palavra, né? Eu era uma adolescente, tinha cerca de 12 anos e ganhei uma Bíblia. E a minha tia disse, começa a ler o Novo Testamento. Meus irmãos, e quando eu ganhei aquela Bíblia, eu jamais imaginava que eu estava com o próprio Deus comigo. Aleluia. Glória Aleluia. a Jesus. E eu achei que eu ia começar uma leitura. Já tinha lido tantos livros, vou ler mais um livro. Mas ali, meus irmãos, no livro de Mateus, Deus já me pegou. E eu já comecei a sentir minhas misérias, comecei a sentir que eu não tinha salvação, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Eu senti que o meu amor por Deus estava frio, estava gelada. Comecei a sentir, ver, a Bíblia é um espelho, né? Algo tão profundo. E eu li e chorava, eu me lembro que eu li e chorava. E foi um encontro tão maravilhoso com Deus. Mas cada um teve o seu, né? Cada um teve o seu. Como é que foi o seu, irmã Carol? Já nos contou um pouquinho? O meu, Deus se manifestou como Deus é amor, né? Deus, para mim, sempre foi um Deus amoroso. Eu estava desviada dos caminhos do Senhor e toda vez que eu ia na igreja ou encontrava algum irmão, Deus se manifestava dessa forma. E eu tinha medo de voltar para a igreja pela dor, mas Deus me mostrou ao contrário, que é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. E eu dou glórias a Deus por isso, pelo amor tão grande de Deus pelas nossas vidas. E Deus ama você, te ama do jeito que você é. E Ele diz para ti que Ele te ama nesta noite. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Fernanda. Ai, eu fui constrangida com o amor de Deus também, mas a maneira pela qual Deus falou comigo pela primeira vez foi como o Senhor dos Exércitos. E mostrou o domínio soberano sobre todas as coisas, indo à frente das minhas batalhas e mostrando que Ele era Deus acima de todas as coisas. E me constrangeu com isso. Glória a Glória Jesus. a Deus. Glória a Deus. Veja aí, meus irmãos, cada um tem uma experiência, né? Nós queremos ainda, insisto, nós queremos ouvir a tua experiência, como que foi a tua experiência com Deus. Meus irmãos, nós vamos, para te ajudar a se relembrar, nós vamos falar sobre os nomes de Deus aqui. Mas antes disso, nós gostaríamos de conversar com você, né? E dizer que esse estudo, quando começou, quando nós iniciamos esse estudo, nós percebemos que os judeus, eles têm um zelo extremo, ao pensar no nome de Deus, ao falar. Na verdade, eles não falam o nome de Deus, né? E se falam, eles falam em voz muito baixa. Eles se referem, então, como o tetragrama, né? Que são aquelas 4 letras que formam o que, traduzido para nós, seria o Jeová. Ou falam o nome. Eles evitam muito falar o nome de Deus, justamente por esse zelo extremo que eles têm, esse cuidado que eles têm.
Então, para que eles falassem o nome de Deus, eles criaram esses títulos. E assim, justamente exaltando, né, as qualidades, os atributos de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Então, esses atributos, ao longo da Bíblia, eles começam a aparecer. Cada personagem ali começa, né, levanta um altar e chama Deus de alguma coisa. Então, agora nós vamos pedir para nossas irmãs nos auxiliarem nessa missão, que é justamente, né, refrescar a nossa memória para nós lembrarmos. Alguns, meus irmãos, longe de nós queremos esgotar essa lista. Se você tem algum nome novo também, nos ajude a acrescentar na lista que nós estamos fazendo. Mas as nossas irmãs vão ler alguns desses nomes para que você possa, então, se relembrar, se inspirar e lembrar do que Deus fez na tua vida e compartilhar conosco. Não esquece de dar o like, de compartilhar. Ajude que essa programação alcance mais pessoas, porque nós estamos aqui falando um conteúdo precioso que pode, com certeza, mudar a vida de alguém que está precisando receber essa palavra. Amém? E queremos muito saber como Deus se revelou na vida de vocês. Não esquece de comentar aí no chat. E compartilhem o link. E, irmãos, nos perdoem aqui a nossa pronúncia do hebraico. Nós vamos tentar pronunciar corretamente, mas não garanto. É verdade. A irmã Denise, por favor, coloque para nós primeiro, então, a plaquinha, onde os judeus têm essa plaquinha, que são 72 nomes em hebraico. Essa plaquinha, meus irmãos, como nós falamos, então, é referente ao Antigo Testamento, né? Nós vamos trazer aqui também nomes do Novo Testamento, especialmente do nome de Jesus. Então, para não criar confusão, né? Esses são os hebraicos. A gente vai agora pegar a tradução. A irmã Denise pode colocar ali, então, os nomes em hebraico agora, por gentileza. E as irmãs vão ler para os irmãos. Agora, isso. Essa mesmo. Glórias a Deus. Abba, o Pai, ou o meu Pai. Adon Akavod, Rei da Glória. Adonai, o Senhor absoluto. Adonai Avinu, o Eterno, nosso Pai. Adonai El-Roi, Deus que me vê. Adonai Nohá, Deus é tremendo. Adonai Hakum, Deus compassivo, clemente. Adonai, irmã Aquila, me ajude. Semac. Renovo do Senhor. Atikilomim, o ancião de dias. Baruch, bendito. Boré Ha-Shamaim, o Criador dos céus. El-Deot, o Deus de todo conhecimento. El-Elion, Deus altíssimo. El-Gemulot, o Deus das recompensas. El-Hanum, Deus de toda graça. El-Rai, Deus vivo. El-Caná, o Deus zeloso. El-Mashaot, Deus dos atos salvadores. El-Mistater, Deus que se oculta, se esconde. El-Olam, Deus eterno. El-Shaddai, Deus é todo-poderoso. Eloah-Shiliot, Deus dos perdões. Eloei, Amém, o Deus da verdade. Eloei Marot, Israel, o Deus das batalhas de Israel. Eloei Marom, Deus excelso, exaltado. Elohim, Deus, soberania e autoridade. Gadol Adonai, o eterno é grande. Goel Israel, o redentor de Israel. Ha-El-Ha-Neimam, Deus, o fiel, Deus é fiel. Hassem, o nome. Elohim Lanu Machaz Vaos, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Yahvé, sou quem eu sou. Yahvé Nissi, o Senhor é meu estandarte. Yahvé Tsiknu, o Senhor é a nossa justiça. Yotzer Haaretz, não sei se eu pronunciei certo, irmã Aquila. O formador da terra. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Ra, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Deus é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Malach Ha-Berit, o Senhor mensageiro da aliança. Meler Ha-Kavod, o Rei da Glória. Migdalos, torre forte. Mikev Israel, a esperança de Israel. Netzah Israel, a força de Israel. Or Israel, a luz de Israel. Pele Yotz, maravilhoso conselheiro. Rohev Ba-Ahavot, o que cavalga sobre as nuvens. Rosh Pinah,
cabeça de esquina. Shomer Israel, o guarda de Israel. Theos Ho Pater, Deus o Pai. Yeshua, salvação ou Senhor salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós temos ainda a lista em português, né? Temos mais alguns nomes. E os irmãos vão se identificar com alguns, né? A maior parte desses nomes são do Novo Testamento, como nós conversamos antes. E agora nossas irmãs também vão nos ajudar nessa missão de transmitir aos irmãos para que relembrem esses nomes e possam responder para nós, que eu vi que ninguém respondeu ainda. O desafio continua em pé, meus irmãos. Como que Deus se revelou na tua vida? Qual foi a maior experiência que você teve? O que mais te impressionou quando você começou a conhecer a Jesus, a Deus? Por favor, nos conte, né? Conte aqui nos comentários, nos ajude que essa transmissão possa chegar em mais pessoas também. Podemos colocar, então, os nomes em português, por favor? A porta. A ressurreição e a vida. Abrigo. Advogado. Água viva. Alfa e ômega. Amigo. Amor. Arquiteto e construtor. Autor da vida. Autor e consumador da fé. Brilhante estrela da manhã. Caminho. Carpinteiro. Cordeiro de Deus. Cristo. Curador. Emanuel, Deus conosco. Eu sou. Escudo. Filho de Davi. Filho de Deus. Filho do homem. Filho unigênito. Galardoador. Galileu. Grandíssimo galardão. Homem de dores. Imagem do Deus invisível. Juiz. Leão da tribo de Judá. Luz do mundo. Mediador. Mestre. Minha força. Nazareno. Noivo. O Amém. Palavra de Deus. Pão da vida. Pedra angular. Príncipe da paz. Profeta. Raiz de Davi. Redentor. Rei dos judeus. Rei dos reis. Rocha. Rosa de Saron. Senhor dos senhores. Servo. Socorro. Sol da justiça. Sumo sacerdote. Torre forte. Ungido. Verbo de Deus. Verdade. Vida. E videira verdadeira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós tivemos um panorama, né, geral ali, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aí você pode se relembrar de todos esses nomes que o Senhor se apresenta a nós. Alguns são os nomes que Ele disse, eu sou. Né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que o próprio Jesus falou. Mas tem outros nomes que pessoas atribuíram a Deus. Pessoas disseram, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Né? Então, aqui você teve uma visão geral. Você pode ali identificar qual o nome que, como repetimos, né, que Deus falou contigo, com você. E agora, meus irmãos, nós vamos ver algumas participações, alguns corajosos que nos mandaram, então, vídeos ou testemunhos mesmo por escrito, relatando as suas experiências pessoais. O primeiro corajoso foi o nosso querido pastor Dorival. Por favor, vamos assistir, então, o que ele nos comunica. Paz do Senhor, juventude, geração eleita, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um nesse programa especial e abençoado por Deus, atendendo a vossa solicitação, diante de todos os nomes aos quais Deus se manifestou ao seu povo. Qual o nome que mais impactou a minha vida e a minha carreira espiritual e ministerial? Respondendo esta pergunta, eu posso afirmar categoricamente que o nome que mais impactou a minha vida foi o Jeová Jireh. Quando saímos para a obra missionária, ainda muito jovens, eu e a minha esposa, chegamos em lugares diferentes e situações e circunstâncias diferentes. Mas Deus nunca nos deixou, nunca permitiu que faltasse para nós o essencial, o necessário para que seguíssemos firmes e fiéis na sua presença, fazendo a sua obra. Mas talvez para todos seja uma coisa muito simples, mas que para mim eu entendo ser o mais impactante nesse sentido. Quando estávamos no Paraguai, e um dia minha esposa chegou para mim e disse: amor, terminou o shampoo, já não tenho mais o shampoo e eu nunca usei outro shampoo, sempre usei
de uma determinada marca com um determinado componente específico naquele shampoo. E eu disse para ela assim, parece rude o que eu disse para ela. Eu disse, quem te trouxe de missionária para cá? A ele tu deves te queixar, com ele tu deves falar. A minha esposa se retirou cabisbaixo e era uma sexta-feira. No outro dia de manhã chegou um casal na nossa casa com uma sacola. Eram aproximadamente 10 horas da manhã. E naquela sacola estava algumas coisas e entre eles o shampoo com a marca e os componentes que a minha esposa usava. E a pergunta que eu fiz foi como eles compraram aquele shampoo. E a irmã nos contou que o esposo foi no mercado fazer compras e ele achou aquele shampoo brasileiro que estava chegando, que ele nunca tinha visto, muito cheiroso. Só que tinha porém, a irmã era morena, dos cabelos escuros, e o shampoo era para loira, do cabelo liso. Então, Deus providenciou ali algo extraordinário, e isso sim me marcou e nos marcou. A partir daquele momento nós entendemos que Deus não deixaria faltar nada para nós, pois nos mínimos detalhes Ele estava também cuidando de nós. Glória a Jesus, Jeová Jireh, o Deus que provê todas Glória as a coisas. Minhas irmãs, pode falar. Irmãs, não sei se vocês se lembram do testemunho do pastor Dorival. Ah, sim. Do peixinho? Do peixe. Lembro. Tremendo. Pode contar? Não, pode contar. Conta, tô aqui. Que eles estavam no campo, né, missionário, e tinha acabado a comida. Ele nos contou em um estudo que nós temos todas as sextas, uma semana sim, uma não, que nós temos do Pilar de Evangelismo e Missões. E ele nos contou que tinha acabado o alimento e saíram pra rua, oraram, saíram pra rua e pensaram, vou pescar. E foi pescar numa poça d'água. Uma pocinha. Começou a chover, né? Começou a chover e ele saiu atrás, vou pescar. Vou ir atrás de um peixe pra gente comer. E ele saiu com a isca e pescou um peixe numa poça. Não, mas não parou por aí, né? Pelo que eu me lembro, a gente ficou 2 baldes de peixe, né? Acho que cada um carregou um balde, porque daí eles voltaram Começaram o negócio saiu foi vários peixes peixes. na poça d'água. Imagina. E no outro dia eles foram lá, né? Agora vamos pescar, né? Já tinha acabado a chuva e a poça, meus irmãos, tinha secado, porque não era rio, não era córrego, não era lago, não era nada. Era realmente uma provisão divina. Era uma poça d'água da chuva. Então foi um milagre muito, muito lindo, muito tremendo, né? Que mais uma vez se manifestou com o Jeová Jireh. Então aquele que de repente anseia ir para o campo missionário, mas teme, né? Aqui está a resposta de Deus para você. Deus provê todas as coisas que você realmente precisa, Ele vai prover. E é nos mínimos detalhes, né? Um shampoo. Exatamente. Um shampoo. E quando a gente erra, Deus acerta, né? Porque o outro irmão amigo deles comprou o shampoo na melhor das boas intenções, querendo dar para a esposa, achou cheiroso. Mas Deus sabia, né? Que era para outra irmã que estava orando, necessitando. Então a gente vê que Deus ajeita tudo. E a palavra de Deus se cumpriu, né? Porque tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos aumentar aqui a movimentação, né, no YouTube. Queremos te pedir que nos ajude mais uma vez. Insistimos, compartilhe, né, dê o like, deixe ali o seu comentário de como que Deus se manifestou. Vamos ver se alguém já foi corajoso aqui. Ó, Deus provém, amém. Temos já muitas cidades aqui nos acompanhando, graças a Deus por isso. E vamos chamar então um louvor, meus irmãos, para que os irmãos aí tenham mais um tempinho, né, para poder responder o nosso desafio, amém? Vamos pedir para a irmã Denise, então, para colocar ali não sei exatamente o nome, mas os irmãos vão louvar aqui conosco. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus,
Glória a Jesus, paz do Senhor Jesus, irmãos. Você que está na audiência conosco aí, glorifique juntamente conosco. Nós estamos aqui com o diácono João Ribeiro. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor ele está aqui operando maravilhas. Estávamos ali acompanhando nos bastidores a programação, enquanto as irmãs estavam contando alguns testemunhos. Eu tenho certeza que essa programação vai tocar o teu coração. Nós estamos aqui com o coração sedentos, glorificando ao Senhor. Saímos de um culto abençoado da juventude aqui da sede. Você que está saindo daí da sua programação, aí da sua juventude, da sua área, já acesse esse link, compartilha, faça que essa programação seja relevante ao YouTube, mas o principal, que toque vidas. Nosso principal objetivo aqui é que toque vidas. Se você tem aí um tempinho agora, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seu pai, com todas as pessoas da sua família, compartilhe essa programação que eu tenho certeza que o Senhor está usando as servas do Senhor aqui para falar do nome de Jesus. São vários nomes que são tremendos e nós queremos declarar para a tua vida que o Senhor, Ele é bom. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Cante conosco. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Olha só, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Ei! Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável,
para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome do Senhor é poderoso. Eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo nessa programação, meu irmão. Seja renovado nesta noite. Quem sabe você está passando por algum problema dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas eu tenho certeza que o nosso Deus é poderoso para curar, para salvar, para libertar e para renovar a tua vida. Nós declaramos neste louvor que o Senhor é poderoso e Ele é poderoso para fazer na minha vida e na tua vida também. Aleluia. Soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos percebendo que as participações estão aumentando, graças a Deus. E pedimos que você contribua, então, com o teu like aí, com o teu comentário e compartilhando o link. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir uma corajosa, uma jovem corajosa que nos enviou o seu testemunho, a sua experiência. E a irmã Carol vai estar, então, lendo para nós. Amém. Glórias a Deus. É a jovem Samara de Sarandi, da cidade de Sarandi, né? Vou estar lendo o testemunho da irmã, que Deus se declarou, se revelou a ela como Adonai El Roi, Deus que me vê e amigo. Deus foi e sempre será o meu amigo. Durante uma infância difícil e solitária, Ele me viu. Ele esteve presente quando mais precisei, sendo meu amigo mais fiel, o meu consolador, o meu socorro, em momentos de tristeza e de angústia. Era para Ele que eu contava tudo, as dores que me sufocavam, os machucados invisíveis do meu coração, que só Ele sabia o quanto estavam me fazendo mal, os desafios que roubavam a minha alegria e paz. Ele ouviu cada palavra, cada pensamento,
mesmo quando eu achava que ninguém mais estava ouvindo e percebendo. E como um verdadeiro amigo, ele me deu algo precioso, paz. Ele renovou a minha esperança e me fortaleceu, tornando possível seguir em frente neste mundo. Foi ele quem me amou primeiro, antes mesmo que eu entendesse o que era amor. Dou graças a ele por tudo isso, porque Deus foi e sempre será o meu amigo mais leal. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe aleluia. a irmã Samara. Que testemunho lindo, Aleluia. meus irmãos, que testemunho Tremendo. maravilhoso. Né? Uma jovem ali contando que, apesar de todas as suas dificuldades, ela sentia, né, aquela presença sempre confortando, né? E apesar de chamar Deus de amigo ali, a gente vê que várias coisas dela ela foi falando que Deus também é, né? Deus também é paz, Deus também é amor. Socorro. E socorro. Glória a Deus. Que benção esse testemunho, meus irmãos. E que Deus quer ser a mesma coisa que ele foi para a irmã Samara, quer ser na nossa vida também, o nosso amigo de todas as horas, né? Isso nós comentávamos, e acredito que vamos comentar depois do estudo, que Deus não tem mau humor, né? Não tem nenhum dia que você possa... hoje eu não posso falar com Deus, que ele... Não, meus irmãos, ele é imutável, ele jamais muda. Então, você pode, com confiança, se achegar, se aproximar dele, e você vai ter uma resposta. Ele não despede ninguém vazio. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar então e ler uma breve passagem sobre isso que a irmã Samara comentou ali, né? Adonai El Roi, um dos nomes de Deus, que é Deus me vê. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, então, em Gênesis, no capítulo 16. Nós vamos ler somente 3 versículos e vamos comentar um pouquinho, porque nós cremos que Deus quer falar contigo. Amém? Vamos ler, então, Gênesis 16, a partir do versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que me vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Meus irmãos, eu creio que os irmãos já conhecem essa passagem. É um diálogo entre Agar, a serva egípcia, e o próprio anjo do Senhor, que no Antigo Testamento, né, nosso pastor nos explicou que se refere a Jesus, né? Sempre que apareceu o anjo do Senhor com a letra A maiúscula, né, está se referindo a Jesus. Então, esse foi um diálogo entre Agar e Jesus. E Agar, naquele momento, meus irmãos, é a serva egípcia, né, de Abraão e Sara, mas ela estava com uma sentença de morte naquele momento, né? Ela havia desprezado a sua senhora e havia sido expulsa. Então, ela estava no deserto, meus irmãos. Imagine uma mulher gestante, né, egípcia, ou seja, estrangeira, uma terra estranha, sem conhecer ninguém, sem ter ninguém para apelar, sem ter familiares. E em meio àquele deserto que não tinha nada, né? O deserto a gente sabe que não tem nada, realmente não tem nada. Não tem alimento, não tem o descanso, não tem o abrigo. Então ela estava naquele lugar e não havia esperança. Havia uma sentença de morte para aquela mulher. E ali, naquele lugar, ela teve um encontro com Jesus. E ali Jesus falou para ela, né, que havia ouvido ela na aflição. E aquela sentença de morte se transformou em algo de vida, né? Porque ele diz, né, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Então, a gente vê ali Jesus prometendo para ela a vida, né? Não somente a vida de Ismael, seu filho, mas de toda uma descendência que viria na sequência. Então, nós vemos, e ali ela percebe, poxa, ali parecia que não tinha ninguém vendo ela, parecia que não havia solução, né? Ela estava realmente isolada. E ali, Jesus se manifestou para ela, Deus se manifestou, e ela reconheceu, Deus que me vê, né? Então, às vezes, estamos rodeados de pessoas, mas nós estamos nos sentindo sozinhos, e às vezes também estamos sozinhos de fato, e também continuamos nos sentindo aquela sensação de solidão, mas aqui Deus está mostrando, revelando um dos nomes dele, que é Deus que te vê, né? Te vê na hora da aflição, na hora da angústia, na hora onde há uma sentença, onde parece que não há solução. Naquele deserto parecia que não havia solução, mas ali Jesus orientou, ela vai, te humilha, volta, né, para tua senhora Sara. Então ali Deus mostrou uma solução que ela não estava enxergando, ela só estava enxergando realmente aquele deserto e não havia esperança. Então, para ti que, quem sabe, está sem esperança, né, leia essa passagem, medite nessa passagem, guarde, entenda isso que Deus quer falar contigo, né, que Ele é o Deus que te vê. Mesmo em meio ao deserto, pode falar. O impressionante, irmã, que eu vejo nessa passagem é que
que a gente pode parar e pensar a respeito sobre isso, né? Imagina só, é um Deus que ele não escolhe uma classe social. Ele era o Senhor do Senhor dela. E é difícil acreditar que às vezes alguém que é invisível, que não tem aquela posição, que não tem privilégios, que não faz acepção de pessoas. Deus ele olha fazendo pessoas que para algumas pessoas são insignificantes, porque ali no caso de Sara, para ela se fez insignificante. Ele faz com que pessoas normais tenham acesso a coisas incríveis. Verdade. Ele fala, ele não se limita ao local no qual Abraão vive, a família dele. Ele não é um Deus ilimitado. Ele fala com diferentes tipos de pessoas em determinado, até no deserto. E o ano passado eu estava de aniversário e eu estava morando numa cidade longe daqui de Porto Alegre, não tinha família, ninguém por perto. E eu tinha comprado um bolo um dia antes, que no outro dia tem o culto e eu ia convidar os irmãos para ir lá comer um bolinho na minha casa. Só que eu peguei Covid. E eu fiquei muito mal, não conseguia levantar do sofá, com febre. E eu estava muito, muito triste, porque eu estava passando meu aniversário sozinha, mal, longe da família, sem nem os irmãos poderem me ver, porque Covid era contagioso. E eu fiquei numa tristeza, irmãos, uma tristeza. E aí eu recebo uma mensagem de noite de uma mulher que trabalhava numa recepção de um curso que eu estava fazendo. Mas eu nunca tinha falado com ela pessoalmente, ela só me mandava mensagem do curso. E ela me mandou assim: Caroline, boa noite. Eu estava olhando minha agenda e vi teu nome. E o Espírito Santo mandou eu dizer que Deus está cuidando de ti. E eu olhei aquela mensagem e fiquei, nossa, eu estava me sentindo tão sozinha. E aquilo esquentou, assim, acalantou meu coração. E eu fiquei tão feliz de saber que eu estava ali sozinha, mas Deus, ele estava comigo e me cuidando. E isso foi algo tão lindo, irmãos, que aquilo encheu o meu coração. Eu até chorei de tão feliz que eu fiquei. E ele se fez presente quando ninguém mais fez. Exatamente. Que coisa linda, né? Ele me viu. Que coisa linda, que coisa linda. É que Deus, ele é exatamente aquilo que a gente precisar que ele seja. Ele se apresenta de diferentes maneiras no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, né? E ele acaba suprindo todas as nossas necessidades. E não que ele vá ser uma só coisa, mas ele vai se revelando na medida na qual nós vamos, né? As pessoas às vezes pensam assim, Deus, tá? Senhor. A gente vai começando um diálogo, a gente vê que ele é amigo. Ele é conselheiro, ele é pastor, ele é tantas coisas que a gente se constrange. Glória a Jesus. Esse amor nos constrange. Minhas irmãs, e uma das coisas que também me impressiona, né, meus irmãos, é que nosso Deus é acessível. Isso é uma das coisas que eu sempre fiquei assim, tão impressionada, né, que a qualquer momento, ele é acessível, ele está disponível, ele está ali esperando, né, você se manifestar, porque ele quer fazer um milagre, ele quer fazer algo na nossa vida. Nós precisamos só abrir o coração, né? Mas ele se torna, imagina, sendo Deus, sendo o Criador do céu e da terra, ele nos chama de amigos e se chama de amigo para nós, né? Como foi amigo para a irmã, como foi e é amigo para a irmã Samara. Então a gente vê essa disponibilidade, essa acessibilidade de Deus assim conosco, mostrando que ele poderia estar lá num pedestal, num alto trono, né? Mas não, meus irmãos, ele faz questão, né? Ele é o Altíssimo, sim, mas ele também está com aquele que está com o coração contrito, quebrantado, ele também está ali. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, são muitos testemunhos, a gente nem sabe qual toca primeiro. Mas o próximo aqui é um vídeo, então, do nosso irmão, nosso supervisor, o presbítero Leonardo Goulart. Vai estar também compartilhando a sua experiência conosco. Vamos ver qual foi a experiência. Glória a Jesus. Deus, incrivelmente. Que tivemos com
Deus logo no início da nossa conversão, da nossa caminhada com Cristo, aonde Deus, por meio de sua palavra, por meio das muitas formas que Deus se apresenta ao ser humano na sua palavra, ele se apresentou para mim. Eu me recordo que eu estava em um ônibus coletivo e estava com algumas dificuldades, algumas lutas internas, principalmente em razão de ter tido que deixar algumas amizades que eu tinha quando eu ainda não era cristão. E lendo a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15 e versículo 15, Jesus, ele ali se apresentou para mim como o meu verdadeiro amigo. Jesus fala nesta palavra que já não nos tem mais chamado servos, e sim nos chamado de amigos, porque o amigo, ele sabe qual é a vontade daquele que anda com ele. E por meio desta experiência, então, Jesus marcou a minha vida. Por meio desta experiência, eu pude entender biblicamente o significado de uma verdadeira amizade. E para a honra e para a glória do Senhor, muitos anos se passaram e esta experiência serviu como marco para fundamentar a minha comunhão com Deus. Glória a Jesus, mais um jovem aí, né, compartilhando conosco que também essa experiência com Deus, mais marcante, né, o nosso supervisor, presbítero Leonardo, então nos contando que foi justamente quando Deus se manifestou para ele como amigo, como alguém que poderia estar ali ao seu lado, né, justamente no momento da conversão, que às vezes é um momento meio turbulento, né, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, que a gente começa a se aproximar de Deus e aí vem uma luta, uma prova. Mas ali, meus irmãos, mesmo naqueles momentos, né, é justamente onde Deus está trabalhando para nos limpar, para nos transformar. Então, nós vemos ali um trabalhar de Deus muito profundo. Meus irmãos, vamos a mais um vídeo, que são muitos, como falamos, e o relógio não para, né? Vamos então ao vídeo do irmão Alex, presbítero, Alex Santos, nosso supervisor ali do entorno, nosso querido amigo irmão. A paz do Senhor a todos os irmãos. Estou aqui para narrar uma passagem de Deus na minha vida como libertador. Um encontro com Deus como libertador na minha vida. Durante muitos anos eu fui um fanático por um time de futebol aqui de Porto Alegre. Vocês não sabem que existem 2 principais times de futebol aqui em Porto Alegre. E eu era fanático por um deles. Até me tornei sócio patrimonial deste time, deste clube. E eu não faltava nenhum jogo desta equipe. Ia viajar com a equipe para os jogos do interior do estado e sempre procurava defender esta equipe. E logicamente, irracionalmente, mas procurava defender esta equipe. Não usava as cores de nenhuma maneira da equipe rival, nem em minhas roupas, nem no carro, nem na casa. E detestava acessórios que tivessem as cores da equipe rival. Jamais usava. Fiz muitas inimizades devido ao meu temperamento defendendo a equipe que eu acreditava ser a equipe do meu coração. Esse clube tomava conta de mim, essa paixão tomava conta de mim. Até um dia eu comecei a sentir um vazio dentro de mim e procurei preencher esse vazio. E achei uma igreja do Ministério de Restauração e comecei a frequentar os cultos lá, em Cachoeirinha. E tive um encontro com o Deus Libertador. E esse Deus Libertador começou a preencher o meu vazio no meu coração, de uma forma que esta paixão por esta equipe foi deixando de ter importância e me libertou totalmente dessa irracionalidade. Hoje sou liberto, sou presbítero da Casa do Senhor, trabalho para o reino, junto com a juventude, e sou muito feliz e grato a Deus por poder me libertar de tudo isso. Hoje eu olho as notícias, vejo os comentários, sem me afetar, sem deixar tomar conta de mim. Uma libertação total que só Deus pode proporcionar. E convido a todos que estiverem presos em alguma paixão, vício, seja lá o que for que esteja te aprisionando. Conheça esse Deus libertador. E você vai ser preenchido por algo inimaginável, que nunca ninguém te apresentou. Mas Deus, esse Deus libertador te apresenta e firma contigo uma aliança. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Jesus. Vamos então às participações no nosso chat. Uma Carol? Glórias a Deus. Temos aqui o irmão Anderson falando, Deus proverá. Deus se manifestou para ele como Deus que provém. Temos também a irmã Alice Nunes. Se revelou a ela como Abba. Glórias a Deus. Aleluias. Temos a irmã Rosinha também. Jesus, nome sobre todos os nomes.
Glórias a Deus. Aleluia. Temos mais algum, irmã Fernanda? Não, tá carregando para mim, infelizmente. Aleluias. Irmã Sandra Vergara. Paz do Senhor, gostaria de compartilhar com as irmãs uma experiência que tenho vivido. Deus tem se apresentado como um verdadeiro provedor. Estou me mudando e aos meus olhos não seria possível fazer tudo. Mas Deus tem me surpreendido dia após dia, usando pessoas para me abençoar. Deus, em sua grandeza, Jeová Jiré, Deus provedor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Queremos também cumprimentar todos os irmãos que estão aí na live assistindo. Não esqueçam de dar o like ali, compartilhar esse vídeo. Não vamos falar o nome de todos os irmãos que estão assistindo, porque o tempo é curto, né, irmã Áquila? O tempo é curto, meus irmãos, mas temos aqui algumas participações de outros irmãos que também nos responderam a pergunta, né? O irmão José Machado respondeu: Emanuel, Deus conosco. O irmão Jorge Wolff, Criador e Salvador. A irmã Daniela Wolff, Deus Todo-Poderoso e Deus de misericórdia, incluindo o aspecto de ser Salvador e também ser o nosso socorro. Elvio Machado, Jesus é a verdade. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. A irmã Alice, a irmã já comentou, né? Abba, Pai. E a irmã Sara de Viamão também disse: Pai, Deus é Pai. A irmã Fátima Pereira, Jeová Rafá, ela teve uma experiência tremenda de cura com seu filho, mas acredito que vai ficar para uma outra oportunidade de contar os detalhes. E a irmã Lucimar Oliveira respondeu com tetragrama, né? Jeová. Então, meus irmãos aqui, Yavé, ou depende da tradução. E temos a irmã Cristiana também, que tinha comentado, foi a primeira que comentou, né, que nessa mesma noite da live de quinta-feira, que foi a live que nós também falamos dos nomes de Deus, após isso, Deus revelou a ela um portal onde ela viu o outro lado e era uma rocha enorme. Ela se abriu como um portal e era lindo. E era lindo de ver. Eu tentei entrar nesse portal. Glórias a Deus, que Rocha, bênção. é outro nome. Rocha enorme, ela disse. Aleluia. Deus é minha rocha. Glória a Jesus. Temos também uma irmã que nos enviou o testemunho por escrito. A irmã Carol vai ler para nós, por favor. Glórias a Deus. A irmã Cristina Schmidt, esposa do pastor James. Glórias a Deus. Deus abençoe. Deus se revelou à irmã como Jeová Chamar. Confesso que foi um pouco difícil de decidir por meio de qual nome o Senhor mais se revelou em minha jornada cristã. Isso porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta a todo momento, demonstrando quem Deus é em cada situação específica. No entanto, pensando um pouquinho a respeito, se for para escolher um só dentre os mais de 70 nomes de Deus registrados na Bíblia, escolheria Jeová Chamar, conforme registrado em Ezequiel 48:35, cujo significado é o Senhor está ali, ou Deus presente. É exatamente isso que acredito. Mas marcou a minha vida, a presença de Deus em todos os momentos, tanto nos momentos bons, alegres, de júbilo, quanto nos momentos de lutas e tristezas e dificuldades. Mesmo no período anterior à minha conversão, quando paro para pensar, consigo identificar situações em que Deus já estava lá, indicando o caminho, mostrando o erro ou simplesmente revelando o seu amor. Quando já firmada em sua presença, mais uma vez, em nenhum momento ele me desamparou, sempre esteve ali, novamente reforçando a trilha para o caminho certo, impedindo que eu andasse por caminhos que poderiam me levar à morte, trazendo consolo em momentos de luto e tristeza, e sempre demonstrando seu amor e infinita bondade. Glórias a Deus. Aleluia. A manifestação de Deus como Jeová Chamar é algo precioso demais, pois é uma das manifestações de Deus que jamais cessará. Na eternidade, inclusive, veremos isso de forma ainda mais marcante, pois estaremos integralmente em sua presença, sem qualquer interferência do mundo, da carne ou do diabo. Eternamente ele será Jeová Chamar, o Deus que estará ali para sempre.
Glórias a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Aleluia. Sempre presente, meus irmãos. Sempre Sempre. presente. Né? Não há nenhum momento, né, que Deus não esteja conosco. É Deus dos montes e dos vales, né? Nos momentos bons, que nós estamos bem, e também nos vales das dificuldades, o vale da sombra da morte, quem sabe até alguma enfermidade que passamos, né? Como a irmã relatou aqui que estava com Covid, mas Deus estava com ela. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Mais a Deus. participações pelo nosso chat. A irmã Fernanda pode ler para nós. A irmã Denise Miller, Deus socorro. Mariana Vieira, Deus se manifestou em várias áreas da minha vida. Fernando Padilha, Deus abençoe, abraço, saudações, estamos em Maracaju. Olha, glória a Deus. Que bênção. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir, então, mais um louvor e voltamos, então, para o último bloco dessa programação. Vamos, então, chamar os nossos irmãos para essa parte que Deus deu para eles. Amém? Meus irmãos, em rápidas palavras, quero falar aqui como o Senhor Jesus me chamou para... Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Vamos continuar adorando a Deus agora com um louvor que fala a respeito dos nomes de Deus, né, dos títulos dados ao nosso Deus. Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas e hoje vai te alegrar, vai te fazer um vencedor e no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar. Deus é contigo, Ele é o teu Deus. Quem é Ele? Jeová. Jeová, Shalom, Jeová, Shama, Jeová, Eu Elion, Jeová, Eu Shaddai, Jeová, Sabaoth, Jeová, Adonai, Jeová Elohim, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Rafa, o Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz, o Deus presente em todo momento, grandes coisas Ele faz, o Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor, Senhor dos exércitos nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor, o Deus poderoso, o teu Criador, é a tua bandeira e as tuas feridas Ele vai curar, Jeová Rafa. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah,
com toda a glória o adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Libertador e Salvador, A rocha eterna, a palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Melion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode cantar. Obrigado, Senhor. Ele ressuscitou. Glória a Jesus. Profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda. Glória a Jesus, são tantos esses nomes de Deus que estão nos alimentando o nosso coração, a nossa fé, acrescentando a nossa fé. E para nós prosseguirmos, meus irmãos, nós gostaríamos de ler uma passagem com vocês, a passagem de Gideão, né? Gideão, meus irmãos, está ali em Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler somente 2 ou 3 versículos para ilustrar somente. Juízes do capítulo 6, então, no versículo 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Meus irmãos, o primeiro que chamou a Deus, né, ao Senhor Jesus, nesse caso, de paz, shalom, foi Gideão. E os irmãos sabem que esse cenário que ele estava vivendo era justamente um cenário de guerra, né? Os midianitas constantemente vinham e saqueavam toda aquela colheita do povo de Deus, com muita opressão, algo muito terrível, muito maligno. Na verdade, até uma permissão de Deus pela rebeldia do povo, né? Mas ali, então, nós vemos que, em meio àquela situação, né, aquele diálogo do anjo do Senhor com Gideão, em que Gideão até reclama, né? Primeiro ele começa reclamando, ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Né? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, ele começa aquele lamento, né? Aquela tristeza, mas Deus contava com ele. Deus queria levantar justamente ele para tirar o povo de Deus daquela situação de opressão terrível. Então, aqui, meus irmãos, em meio àquela guerra, né? Aquela situação terrível, aquela turbulência, Deus se manifestou para ele como paz, né? Paz seja contigo, não temas, tu não morrerás. Glória a Jesus. E nós vemos que vários irmãos nos comentaram exatamente isso, né? Que Deus se revelou a eles como um Deus de paz. E nós vamos, inclusive, ler um testemunho agora. Tem uma irmã aqui. Quem foi a irmã que nos falou isso? Acredito que foi a irmã Isabel. Essa aqui. A irmã Fernanda vai ler para nós o testemunho de uma irmã que nos disse exatamente isso. Irmã Isabel, lá, estaremos lendo. Paz do Senhor, juventude. Muitos são os atributos de Deus e as formas pelas quais foi chamado e reconhecido no texto bíblico. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, ele é apresentado como o Senhor da paz. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Há algum tempo, esse aspecto divino tem me chamado muita atenção. Isso porque tenho percebido que o mundo, de forma geral, carece grandemente de paz. Os noticiários ultimamente têm anunciado guerras e mais guerras, guerras entre países, entre familiares, entre amigos e por aí vai. Também vejo que, independentemente do nível socioeconômico, do grau de escolaridade, de onde estejam, seja num lugar extraordinário ou num lugar comum, ali todos os dias as pessoas se atribulam. No trabalho, na escola, em casa, nas férias, em qualquer lugar que vamos, vemos alguém brigando. Nos deparamos dia a dia com a agressividade humana. Muitas vezes percebemos o olhar transtornado de pessoas que trabalham duro para conquistar as coisas, mas que jamais se encontram em paz. Esse é o mundo, que sobrecarrega o coração humano e lhe tira a paz. Ao passo que o mundo é de guerra, nosso Deus é o Senhor da paz. Por isso, diferentemente das pessoas do mundo, os cristãos têm a oportunidade de ter paz em seu interior. Aleluia! E não só por meio de Jesus, podemos ter a paz em meio à tribulação. Nos últimos anos de faculdade, infelizmente, pude ver a aflição dos meus colegas, tendo que decidir por si que fazer depois do dia em que pegassem o seu diploma na mão. O desespero começou a assolar a todos, mas graças ao meu Senhor, pude passar por este período com meu coração em paz, tendo a certeza de que a minha vida estava nas suas mãos e que Ele me indicaria o caminho para os meus próximos passos, assim como fizera até aquele momento. Com isso, pude entender um pouco melhor o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 17. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nele, somente nele, o nosso coração encontra descanso e verdadeira paz. Ele é o Senhor da paz. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. É o príncipe da paz, né? No momento que realmente vivemos um mundo atribulado, a irmã relatou ali perfeitamente, né? Como que está a situação das pessoas, mesmo às vezes tendo os bens materiais, mas não tem paz. Às vezes naquela luta constante por alcançar, por conquistar, mas também não tem paz. Então nós vemos que o mundo está nessa situação tão conturbada, né? Mas Jesus quer nos oferecer a paz, né? A minha paz vos dou, né? E não vou lá dou como o mundo a dá, né? Ele dá não essa paz do mundo que ela depende de circunstâncias. Se a pessoa está com dinheiro na conta, tem tudo certinho, ela tem aquela falsa paz. Mas a paz que Jesus nos dá não depende das circunstâncias. A paz que Jesus nos dá é algo no nosso interior. Glória a Jesus por Aleluia, isso. Glória a glória a Deus. Deus. Bendito é o nome de Deus é Jesus. Santo é o nome do Senhor. Algum comentário mais a respeito? Isso excede todo entendimento, né? Isso Está acima de qualquer coisa. Glória a Deus, é verdade. Glória a não tem Deus. como entender. Deus. Racionalmente a gente nem tenta. Nem tenta entender. E é tão bom sentir essa paz. É tão muito bom. Graças Glória a Deus. Vamos ver ainda agora o testemunho do pastor Eliseu, que também aceitou o nosso convite.
Senhor, meus irmãos. Em rápidas palavras, quero falar aqui como o Senhor Jesus me chamou para a salvação. Eu estava para me batizar naquele dia, 1975, 1976, e naquela noite surgiu uma dúvida em meu coração, se eu iria para o batismo ou não. E às 5 horas da manhã eu ouvi literalmente a voz de Deus me chamando, e me acordou, me despertou, quando me chamou pelo nome, Eliseu. E aí eu fui ver depois o significado do nome Eliseu, quer dizer, Deus é salvação. É o significado do meu nome. O nome Eliseu, Deus é salvação. Então eu creio que o nome que Deus usou naquele dia para falar comigo, que Jesus se apresentou a mim, foi Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. Deus é salvação. Jesus é salvação. Então eu creio que foi dessa forma, me chamando pelo nome e relatando para mim que eu deveria me batizar. Porque Deus queria cumprir um ministério, uma chamada na minha vida. E ali Deus relatou toda a minha vida para mim. Eu deveria me batizar, Deus iria cumprir a sua palavra em minha vida. Eu iria me casar, Deus falou até do casamento. Iria me usar na obra de Deus, e após eu me casar, Deus ia me levar por muitos lugares para pregar a sua palavra. Então, naquela madrugada, Deus se manifestou a mim como Yeshua. Jesus é salvação. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Jesus é salvação. Meus irmãos, olha que coisa linda, né? O pastor nos contou que ele tinha apenas 9 anos quando teve essa experiência com Deus. Deus apareceu para ele, né? O próprio Jesus chamou pelo nome, o nome do pastor Eliseu, que é justamente Deus é salvação, o mesmo significado do nome Jesus, Yeshua, que Deus é salvação. E ali Deus revelou um dos seus atributos, né? Que é a onisciência, porque ele começou a revelar para o pastor o que iria acontecer na sua vida, né? As promessas que Deus estava fazendo ali a respeito de casamento e outras coisas que Deus ainda iria realizar. Então Deus ali se revelou também como um Deus onisciente, né? E não somente que sabe de tudo, mas também presciência, né? A presciência de Deus, porque sabe também o que vai acontecer. Então nós sabemos que a soberania de Deus só é possível porque ele tem todos esses atributos que só ele tem, né? De saber tudo, de saber todas as coisas, de ter todo o poder. Vamos ver quais são os atributos de Deus, irmã Carol, rapidamente ali, aquelas qualidades que somente Deus tem. Glórias a Deus. Queria falar também, né, que atributo é uma particularidade, é uma qualidade, uma característica que alguém tem. Nesse caso, estamos falando de Deus. Então, vou ler os atributos que só o Senhor tem. Infinitude, ele é infinito. Temos eternidade, ele é eterno. Imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência e soberania. Glória a Deus. Glória a Jesus. E essa soberania nos dá uma tranquilidade na nossa alma, meus irmãos, que aquilo que ele prometeu, ele pode cumprir, porque ele tem controle de todas as coisas, né? Esse controle somente ele tem. Então, ele pode prometer, ele vai cumprir tudo que ele prometeu para ti, para a tua vida. Glória a Jesus. Mas também nós temos aqueles atributos que são comunicáveis, né, irmã Carol? Quero saber agora, fiquei curiosa com a segunda parte ali. O que ele se comunica conosco? Esses são os atributos, né, qualidade de Deus, que ele pode compartilhar conosco, com os seres humanos, mas que são dele, e ele compartilha conosco. É que ele é puro, né? Purinho. O amor, né? Deus é amor, e ele coloca o amor dele na gente, né? Ele diz, né, para nós amarmos uns aos outros, né? Ele coloca a justiça também em nós, para sermos justos, né? Como ele é justo. Glória a Jesus, é verdade. A bondade, né? A santidade. Ser de santo, como eu sou santo. Glória a Deus. A sabedoria do céu, não a sabedoria terrena. E a perfeição. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glórias a Deus. Ai, meus irmãos, como é lindo o nosso Jesus, né? Não temos palavras aqui para agradecer tanta bondade, tanta fidelidade de Deus.
Ainda temos mais 3 participações. Agora, então, o irmão Alex Nazário, o presbítero Alex Nazário, nosso supervisor ali do Litoral, vai fazer a sua participação, nos contando como foi que Deus se revelou na sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. A Bíblia nos revela as muitas maneiras de como Deus pode se manifestar. Sabemos também que Deus se manifesta de forma individual, de uma forma única com cada um. Quando eu conheci Jesus, Deus se manifestou para mim como um lugar de descanso. Em meio ao estresse, em meio às angústias, às tristezas, às dificuldades do dia a dia, eu encontrei um lugar de descanso. E este lugar de descanso é no Senhor. Quando entramos no quarto e fechamos a porta, sabemos que quarto é um lugar de intimidade, um lugar que nós estamos sozinhos. E quando ali nós conseguimos colocar a nossa ansiedade no Senhor, conseguimos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, conversar com Ele, colocar as dificuldades do nosso dia a dia, Deus se revela para nós como um descanso. E hoje, eu creio que Deus quer se manifestar na tua vida também como um lugar de descanso, para que tenhamos paz, tranquilidade, uma vida cheia da presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus seja o teu lugar de descanso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Jesus é o nosso descanso, né? E o irmão Anderson aqui compartilhou algo semelhante, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Obrigada, irmão Anderson Santos, que está aqui também participando. Irmãos, temos ainda mais 2 participações. Agora o presbítero, então, Maximiliano Lucas, o nosso supervisor ali do Vale dos Sinos e Caí, vai estar participando e nos contando a sua experiência. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. No livro de Salmos, de número 43, e verso de número 2, a Bíblia nos diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Deus tem sido a minha fortaleza. E por muitas vezes, neste lugar, tenho buscado um refúgio no Senhor. Deus tem me sustentado de forma gratificante. Eu não tenho palavras para descrever de tantas vezes que o Senhor, de forma poderosa, pôde fortalecer a minha vida. Em momentos que eu estava desanimado, eu vinha para este lugar e Deus me fortificava, Deus me dava força. Aleluia, glória a Jesus. E uma das experiências mais tremendas que eu tive foi neste lugar, aqui na congregação sede da área Vale do Rio Caí. Eu lembro-me que em um culto de quinta-feira, um culto de ensinamento da Palavra de Deus, eu estava aqui neste lugar, exatamente neste lugar, pedindo para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo. E por muitas vezes eu sentia algo dentro de mim, mas faltava algo da parte de Deus. E neste culto de ensinamento, eu pude receber o batismo com o Espírito Santo. Em uns momentos que eu passava por dificuldades, Deus, naquela noite, me selou com o seu Espírito. Aleluia. E eu pude ser fortificado no Senhor. Nós podemos observar que Deus, Ele é poderoso. Deus é aquele que nos dá força quando pensamos que estamos sós. Deus é aquele que nos ajuda quando pensamos que estamos sozinhos. Aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Deus, Ele é aquele que nos dá força. Jovem, não desanime. Não desanime. Peça para o Senhor: Deus, dai-me força. Esta é a palavra que eu tenho para você neste dia. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é rocha, fortaleza e quer nos dar forças. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos então para a nossa última participação, porque o horário, meus irmãos, se foi. O irmão Jonathan, aluno da EFOR, vai estar então contribuindo conosco com a sua experiência que ele teve com Deus. Senhor, geração eleita, eu quero relatar um breve testemunho que eu vivi no ano de 2023. Desde nascença, eu tinha uma doença respiratória, a asma, a qual ela inflama o nosso pulmão, trancando a nossa respiração. E eu fazia um acompanhamento diário, fazendo nebulizações, usando bombinhas, até que no ano de 2023, a qual em determinada circunstância, eu acabei me atacando muito forte da asma, ficando com muita dificuldade de respirar. E naquele momento, naquele dia, eu estava no meu quarto e eu logo estava me encaminhando para a cozinha a fim de pegar aquela bombinha, a qual eu usava 3 vezes ao dia. Só que naquele momento, me veio no meu espírito: não desta vez. Eu não vou sair do meu quarto, mas eu vou continuar com a porta fechada e eu vou orar ao Senhor, eu vou orar a Deus. E naquele momento me veio a palavra do Senhor
em Mateus 17, versículo 20, quando Jesus disse: se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos ao monte: erga-te daqui para lá. O monte, naquele momento, era o monte da enfermidade, era o monte da asma. E naquele momento eu lembro que eu falei para Jesus: Jesus, a minha fé é menor do grão de mostarda, mas eu tenho certeza e a convicção que o Senhor pode me curar. E quando eu falei aquilo, algo desceu sobre o céu e eu senti descendo nas minhas narinas algo e foi até os meus pulmões. E eu que estava com a respiração pesada, eu que estava com dificuldade também de respirar pelas narinas, eu senti aquela unção de Deus trazendo o alívio nas minhas narinas e também dos meus pulmões. E a minha respiração, ela voltou ao normal. E eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: tu foste curado. Aleluia. Eu estou falando do nome de Deus. Eu estou apresentando a vocês Jeová Rafá, o Deus que sara. E é este nome que naquele dia, naquele ano, eu passei a conhecer. Glória a Deus, que testemunho forte do nosso irmão, meus irmãos. E Deus quer se revelar assim para todos nós, né? Como Deus que cura. Ele quer que o seu povo seja um povo saudável, meus irmãos. Eu creio. É uma promessa. Bom, se você gostou dessa programação, meus irmãos, você pode compartilhar este link, porque esse programa fica gravado. Então, quem sabe, outras pessoas em outros horários, em outros dias, podem ainda assistir e receber algo da parte de Deus. Vamos, então, estar fazendo a oração de encerramento, porque, como falamos, a hora se foi. Estamos nos últimos minutinhos, mas Deus abençoe a tua vida. E a irmã Carol vai nos dirigir nessa oração final. Amém. Glórias a Deus. Feche seus olhos, incline sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te glorificamos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Quão glorioso, Senhor, é poder te conhecer, Senhor, na tua multiforme, ó Deus. São tantas as revelações de como o Senhor se revela a nós, Pai. Tantos atributos, Senhor. Deus, eu te agradeço, Senhor, por este ensino, por este estudo, Senhor. E te peço neste momento que o Senhor possa estar se revelando, Senhor, aos meus irmãos, Senhor, que estão escutando este programa, Senhor. Que o Senhor possa se revelar de uma maneira especial, como o Senhor se revelou a nós, Senhor. Entra, Senhor, em cada lar, Pai querido, e age, Senhor, na tua multiforme, ó Deus. E nós te glorificamos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso provedor, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor, ó Pai. É o que nos dá força, Senhor, para prosseguir, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por este programa abençoado na tua presença, em que podemos, Senhor, sentir o Senhor aqui conosco, Pai. Abençoa a noite de cada um. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dos teus servos, Senhor, a vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que querem te buscar, que querem te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim te agradecemos e oramos a Ti, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Agradecemos a tua participação. Deus te abençoe em nome de Jesus. E bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Em nome de Jesus. Deus na frente. Amém. A vitória é nossa. Em Deus nome na de frente. Jesus. Amém. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por